Um Dia em Nova York é um filme de 1949, dirigido por Stanley Donen e Gene Kelly, estrelado por Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garrett e Ann Miller. Três marinheiros causam um caos enquanto buscam o amor durante uma rápida folga de 24 horas na cidade de Nova York. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 231 na lista aí dos 1001 filmes. A gente tem mais um musical, faz bastante tempo eu acho que a gente não tem um musical, né? Eu sinto que faz tanto tempo que eu assisti um. Eu acho que esse aqui é o primeiro musical com Gene Kelly, que foi aí um grande nome dos musicais nesse período que a gente tá agora, né? Porque a gente já viu filmes aí com Fred Astaire, que foi o grande, sei lá, rei dos musicais no período dele, mas eu acho que aqui já passou um pouco o período dele, né? A gente tá entrando aí no período do Gene Kelly, que eu acho que já era famoso quando fez esse filme, mas é o primeiro que a gente tem com ele aqui. Vai ter aí ainda outros, né? Pelo menos Cantando na Chuva, que é provavelmente o mais famoso. Com certeza tá na lista, eu acho que ainda tem outros. O filme tem o Frank Sinatra ainda, né? Que apesar de jovem, ainda nessa época, já era bem famoso. Pelo que a internet me diz, ele já era um tanto famoso na época desse filme. E bom, a sinopse meio que diz assim o que eles estão fazendo. São realmente três, é o Gene Kelly, Frank Sinatra e mais um que é meio que o alívio cômico do filme. É o único que na verdade ele é mais comediante. Enquanto o Gene Kelly mais dança, mas também canta, o Sinatra mais canta, mas também dança, o outro é o alívio cômico. Eu encontro informações que chega a ter cena de dança com ele que é um dublê dançando, então era uma habilidade que ele não tinha também. Provavelmente ele canta as partes que é ele cantando, mas eu acho que ele era mais da comédia, o terceiro dos três. E é uma coisa de que todos eles meio que são do interior, embora isso não fique super explicitado no filme, que eu me lembre. O personagem do Gene Kelly fala muito sobre a cidade de onde ele veio, mas os outros não falam muito. É uma coisa de que os três são muito meio ingênuos, bobinhos, e aí eles querem ir pra cidade e ao mesmo tempo que eles querem turistar, eles querem encontrar alguma garota pra ter um romance de 24 horas, e ao mesmo tempo que são só 24 horas, o roteiro faz isso parecer muito romântico e não, sei lá, uma ficada. E eles ficam aí nesse dilema. Alguns querem mais. O Frank Sinatra, por exemplo, o que ele mais quer é conhecer os pontos turísticos. Ele anda por aí com um guia, com uma lista de lugares pra visitar, sendo que tem uma piada que o guia é super antigo. Então tem um monte de lugar listado no guia que não existe mais, ou que não tem mais a relevância que tinha antigamente. O Gene Kelly quer muito arranjar, sei lá, uma namorada, muito entre aspas, porque de novo eles só tem 24 horas pra ficar ali e depois eles vão voltar pro mar, e aí, sei lá, talvez nunca voltem pra Nova York na vida, então não tem muito a ideia de um relacionamento duradouro. E aí aos poucos eles vão encontrando mulheres, em especial. A coisa meio começa, os encontros de mulheres meio que começam quando eles estão num metrô, e eles veem um cartaz no metrô, eles veem o cara colando um cartaz dentro do metrô, que é o cartaz da Miss Catraca, que eu achei uma ideia muito curiosa, mas que é a Miss Catraca. É tipo, todo mês eles elegem uma mulher bonita que foi vista no metrô pra ser a Miss Catraca daquele mês. E é uma coisa super besta e irrelevante e só pra, sei lá, fazer propaganda no metrô de algum jeito, mas eles, não sabendo o que é isso, acham que essa pessoa é uma pessoa muito importante. E aí o personagem do Gene Kelly fica apaixonado pela Miss Catraca daquele mês e ele resolve que ele quer encontrar ela. Ele acaba encontrando ela, mas aí tem dificuldade de encontrá-la uma segunda vez. E aí no meio do caminho eles encontram outras mulheres. Esse cara que é o alívio cômico, que eu esqueci o nome dele, ele encontra uma mulher que é arqueóloga. Ele encontra ela no museu e ela é meio estudiosa ali do museu. E aí tem umas cenas ali deles com essa mulher. O Frank Sinatra, eles pegam um táxi, e aí no táxi é uma mulher dirigindo, e aí essa motorista de táxi fica muito afim do personagem do Frank Sinatra, então ela meio que cisma com ele, e é uma coisa bem que, tipo, ela é a dominante da relação, enquanto ele é meio que o bobinho que aceita as coisas que ela fala, enquanto o personagem do Gene Kelly fica o tempo todo procurando a Miss Catraca e tudo mais, que pra ele é uma celebridade, né, e ele não tem noção de que é uma coisa completamente besta e é uma totalmente anônima, que, sei lá, por acaso foi aleatoriamente eleita Miss naquele mês e ninguém mais vai lembrar dela no mês seguinte. Bom, o filme é uma adaptação de um musical da Broadway, de mesmo nome, produzido em 1944, que por sua vez é a adaptação de um balé, também feito em 1944. Então fizeram um balé, e aí no mesmo ano transformaram esse balé num musical da Broadway, e aí, 5 anos depois, a gente tá em 49, né? 5 anos depois fizeram esse musical pro cinema. O elenco é todo diferente, de vez em quando acontecia, né? Eles pegarem pessoas que fizeram na Broadway pra botar no cinema. Parece que tem eu acho que é uma mulher, é uma atriz da Broadway, dessa peça na Broadway, que acaba fazendo uma participação no filme.
mas é uma participação pequena. Boa parte do roteiro foi mudado. O roteiro da peça da Broadway aparentemente é bem diferente do roteiro do filme. E aí uma das questões relevantes é que a peça da Broadway tinha uma trilha sonora composta pelo Leonard Bernstein. E o responsável pelas músicas do filme achava que as músicas da peça, a maioria delas pelo menos, eram complexas demais e muito com jeito de ópera, e eram coisas que não iam funcionar pro público do cinema. Então, boa parte da trilha sonora é nova. Eu não chequei direito quais são exatamente, qual ficou e qual saiu, mas boa parte da trilha sonora é nova, não é da versão original. E isso fez com que o Leonard Bernstein boicotasse o filme, porque ele ficou revoltado que eles tiraram todas as músicas dele e botaram todas as músicas novas. Eu até resolvi dar uma olhada aqui e são 4 músicas do original e 5 músicas novas. Então, foi metade mais ou menos, né, que eles tiraram. Eu tenho que dizer que a única música do filme inteiro que eu achei boa de verdade é uma das novas, mas foi a única. Então, vamos seguir aí, porque eu também não acho que a maioria das músicas novas é boa. O filme teve um orçamento de $1,5 milhão, um dos orçamentos mais baixos da MGM para um musical em Technicolor da época, porque é um filme colorido, como vocês devem estar vendo aqui atrás. E o filme teve uma agenda aí de filmagem de só 46 dias, o que na verdade parece muito pra mim, considerando filmes que a gente vê aqui com frequência são feitos em menos tempo que isso. Tem alguns realmente que são produções maiores, mas na verdade eu sinto que a gente tem muito filme que tem uma pré-produção muito grande e filmagem mesmo é relativamente curta, assim, os que a gente tem assistido aqui da lista, né? Quando tem essa informação, porque a maioria não fala muito sobre isso, pelo menos as informações que eu encontro não falam muito sobre isso, mas frequentemente quando tem, o filme foi filmado em, sei lá, 2 semanas, 3, sabe? 46 dias, na verdade, parece bastante. Alguns dos números musicais do filme foram filmados em locação em Nova York, e aparentemente esse foi um problema muito grande aí, um embate muito grande entre diretor e produção, porque não queriam fazer isso, era muito trabalhoso. A MGM tinha uns sets que imitavam Nova York lá em Hollywood, era muito mais fácil filmar neles, né? Filmar em Nova York, no meio da rua, porque são justamente cenas da cidade, né? As cenas que são assim. Daria muito trabalho e custaria muito dinheiro, obviamente, mas o diretor acabou vencendo e eles filmaram realmente a maior parte do filme eu acho que ainda é em estúdio, mas eles filmaram realmente alguns números musicais na rua, e parece que o maior problema com essas filmagens foi o fato de que o Frank Sinatra já era muito famoso e na hora de filmar formou-se multidões de fãs do Frank Sinatra que atrapalharam um pouco as filmagens, e aí eles tiveram que usar uns truques, fazer uns bloqueios diferentes, botar a câmera num lugar um pouco mais, sei lá, criativo para conseguir fazer as coisas de um jeito que não pegasse ali, né, as multidões de fãs que estavam ali apenas para assistir o Frank Sinatra filmando o musical. Como eu acho que é inevitável por um filme que já chega assim com pessoas famosas da música e tal, o filme foi um grande sucesso de público, foi também um sucesso de crítica e chegou a vencer um Oscar de melhor trilha sonora, o que eu meio que já dei minha opinião aqui sobre a trilha sonora. Mas, antes de eu elaborar mais, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse, e aí eu venho com as minhas opiniões. O livro começa com um parágrafo peculiar, porque ele parece que tá dando a sinopse do livro, mas ele tá na verdade, descrevendo uma cena específica que acontece já com um certo tempo de filme correndo. Eu achei uma escolha meio curiosa, assim, de sei lá, jeito de apresentar um filme, né? Em texto, pelo menos, não funciona muito com o que eu acho que o livro tem feito. Mas, bom, no parágrafo seguinte ele explica por que ele começa com essa cena, porque ele tá descrevendo uma cena em que 2 dos marinheiros, o Gene Kelly e o Frank Sinatra, eles entram numa aula de desenho onde estão desenhando uma mulher nua, e ela tá de costas pra eles. E aí ela se vira, e eles veem que ela na verdade tá vestida na frente, ela só tá com as costas nuas. E aí eles saem dali, abrem uma outra porta e encontram o terceiro dos marinheiros que tá com eles, que é o alívio cômico, que é o Ozzy, o nome do personagem. E ele tá beijando essa arqueóloga que eu falei, eles estão se beijando ali, escondidos. E aí o livro fala sobre como essa cena meio que representa o filme, que é esse filme sobre sexo, essencialmente, sobre 3 homens tentando conseguir sexo nesse pouco tempo que eles têm na cidade. Só que, né, é uma época de censura e tudo mais, então tudo isso tem que ser mostrado de um jeito mais disfarçado. E aí o livro fala meio sobre isso. Bom, o livro termina falando que a faceta esquerdista da vida e da carreira de Kelly é geralmente ignorada. No entanto, um dia em Nova York possui, escondida sob sua superfície, juntamente com
um impulso sexual, uma aspiração política, porque o filme seria uma verdadeira ode às alegrias e tristezas de trabalhadores comuns. O que, sinceramente, eu acho que ela é muito além do que o filme é procurar um sentido extra num filme que não acho que é sobre isso. O livro ainda elogia a fotografia em locação, mas, sinceramente, eu teria que reassistir pra ver esse lado, mas eu acho que, na verdade, pouca coisa do filme é em locação. Eu acho que a maior parte é filmada em estúdio. Então, sei lá, eu não acho que a fotografia em locação foi uma coisa que chamou muita atenção. Vamos lá, primeiro ponto. É um filme que não envelheceu muito bem. As piadas, o que eu acho que é talvez um pouco inevitável pra filme sobre relacionamento, né? Filme muito focado num relacionamento homem-mulher, eu acho que a gente sabe o quanto as coisas mudaram da década de 40 até agora, então eu acho que é um filme que é difícil ter envelhecido bem, se ele é muito focado nessa coisa de 3 homens tentando conseguir aí eu não digo nem uma noite, porque não precisa ser de noite, mas digamos aí uma experiência de sexo casual, que é a trama do filme, né? E eles têm que ficar disfarçando isso de jeitos diversos. E eu não acho que ele envelheceu muito bem em várias piadas e referências que ele faz, em especial o número musical que acontece no museu, que é um dos primeiros do filme. Envelheceu muito mal, muito mal. Eu acho que ele é bastante ofensivo em diversas ideias apresentadas ali. É uma música sobre homens primitivos, esse é o assunto da música, essa é a piada, porque eles estão no museu e tudo mais, e aí a mulher, que é arqueóloga, ela é meio que obcecada pelo homem primitivo, e ela enxerga o Ozzy, que é o alívio cômico, né, meio que como uma representação desse homem primitivo. Mas aí quando eles fazem um número de dança, eles representam esse homem primitivo pré-histórico, né? E eles representam esse homem primitivo como indígenas, africanos, sabe? E coisas assim, que eu acho bastante problemático. Então não é um filme que envelheceu bem, não. Esse número eu acho que é o auge desse problema. Eu não acho que ele é problemático o filme inteiro, mas esse número musical é bem complicado. Fora isso, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem umas piadas ali de duplo sentido e de teor sexual, que eu acho que talvez sejam um pouco avançadas pra época do filme, pelo menos porque a gente estava acostumado a ver no cinema dessa época, eu também acho que elas são extremamente antiquadas pra hoje em dia, né? Então fica aquela coisa que, por um lado, eu entendo que pra época, de repente, foi meio à frente do seu tempo, algumas das piadas, mas pra hoje elas já são extremamente antiquadas, né? Eu acho assim, um problema muito grande pra mim com o filme é que ele é um musical com músicas ruins. Eu falei aqui antes, né? Eu gostei de uma música que eu achei bem boa, que é uma música chamada You're Awful. É uma música que o Frank Sinatra e essa que é a taxista, porque eles que formam um casal, né? Eles cantam essa música no alto da Empire State, ali um com o outro, é um dueto entre eles dois. E eu achei uma música boa, é uma música que eu ouviria, sabe? Eu acho que é uma música que funciona fora do filme. A gente já viu aqui alguns musicais com diversas músicas que se tornaram grandes clássicos do jazz aí e sobreviveram muito fora de seus filmes, né? Eu acho que isso é um grande mérito. É uma coisa que aconteceu muito ao longo dos anos, né? Tem várias músicas que são muito famosas do jazz e às vezes as pessoas nem sabem que vieram de um musical. Então essa música, pra mim, eu acho que das músicas do filme foi a que, enquanto eu tava assistindo, me bateu tipo, nossa, essa música realmente é legal, essa eu gostei. As outras eu achei todas meio bestas. O número musical que acompanha elas eu também achei meio bestas. Tem uma coisa nesse filme, quando a gente fez o vídeo recentemente dos Sapatinhos Vermelhos, eu encontrei a informação de que o sucesso que aquele filme fez nos Estados Unidos fez com que musicais depois dele experimentassem com essa ideia da sequência musical instrumental no meio do filme, meio abstrata ou não sei o que, quisessem pegar um pouco daquele, né? E eu fiquei pensando, nossa, eu tô curioso pra ver como que isso vai ser, porque realmente parece uma coisa muito diferente do que o cinema americano fazia. E aí, esse filme, eu acho que faz isso. Ele tem uma cena em que o personagem do Gene Kelly tá na rua meio triste, porque não conseguiu ficar com a garota lá que ele queria. Ela sumiu, eu acho, ele tá procurando ela, eu não lembro exatamente em que ponto que é essa cena. Eu acho que é depois do Empire State, ela vai embora meio correndo, e ele fica tipo, mas por que ela foi embora? Eu não consegui ficar com ela. E aí ele vê um cartaz de um musical da Broadway, e aí ele começa a imaginar como se ele estivesse nesse musical da Broadway. Então é uma cena, e aí a cena é ele imaginando, né? É meio que ele sonhando. Então a cena é montada bem como um palco mesmo, pra ser uma coisa como na Broadway. É só ele, dos personagens do filme, é só ele, e aí eu acho que a mulher aparece depois, a Miss Catraca aparece depois, mas os outros do filme não estão ali, são dançarinos. Eu acho inclusive que é justamente nessa parte que um dos que faz
uma das pessoas que faz na Broadway aparece no filme. Então é só uma grande sequência de dança com uma versão instrumental de uma das músicas do filme. E aí é um grande número de dança que meio que reconta toda a história do filme até ali, mais ou menos, de um jeito bem resumido e obviamente subjetivo e mais focado no personagem dele do que nos três, porque né, o filme fica mostrando muito os três, né? Tem vários momentos que tem uma hora no filme em que eles se separam e aí o filme passa um tempo mostrando o que esse aqui tava fazendo, o que esse outro tava fazendo, o que esse outro tava fazendo. Então esse, como é a imaginação do personagem do Gene Kelly, é mais focada só na parte dele. E aí é uma grande sequência musical instrumental, porque ela não é cantada, que meio que reconta o filme, recapitula, sabe? O filme que você acabou de assistir, que você tava vendo até ali. Então você viu todas essas cenas. E de algum jeito eu acho que isso remete aos Sapatinhos Vermelhos, que você tem um número musical contando uma história num musical instrumental e tal. Mas eu acho assim, primeiro, é muito menos abstrato, porque esse é mais simulando uma Broadway de verdade, enquanto os Sapatinhos Vermelhos tem bizarrices acontecendo ali, sabe? Pessoas se transformando, efeitos especiais, coisas desenhadas na tela, sabe? O outro é bem abstrato. E esse aqui é só um musical, é como se você estivesse realmente assistindo no palco um número musical. E o fato de ser a história que a gente acabou de ver, ambos estão contando uma história, né? Mas os Sapatinhos Vermelhos está contando uma história que você está vendo pela primeira vez, né? Por mais que o filme remeta a ela e tenha conexões com ela, não é a história do filme. Aqui não, é a história do filme exatamente sendo dançada no palco. Eu achei muito besta. Eu achei sem graça, porque no outro filme é uma cena interessante, né? Uma cena boa de se ver, uma cena toda elaborada e interessante. Aqui é uma cena simples, sem graça, e que conta uma história que você está nela nesse exato momento. Você acabou de ver tudo que ele está representando ali. Ela não representa uma coisa a mais. Ela podia ser uma cena dele imaginando o futuro dele com ela, sabe? Alguma coisa assim que não acabou de passar no filme. Enfim, não entendi, não gostei. Eu acho que o filme não é horrível, uma grande porcaria. Mas assim, eu não enxergo a relevância de verdade. Porque é isso, eu gostei de uma música. Eu assisti um filme inteiro, gostei de uma música. Um musical inteiro, gostei de uma música. E então, sei lá, não entendi, não vi a graça. Não sei, achei fraco. Achei muito fraco. Cai naquela coisa de que eu acho que se de repente eu estivesse vendo musicais aleatoriamente, esse talvez seria um musical que, de novo, apesar de ter envelhecido mal em alguns pontos, de repente seria, é mais um musical aí, divertidinho e tal. Mas como recomendação, assim, eu não entendo, eu não consigo enxergar ele como uma recomendação, sei lá, tão especial e importante como, né, a proposta dos 1001 filmes. Então, enfim, não entendo, não achei nada demais, é um musical qualquer pra mim, nem um pouco memorável, e é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Em breve nós estamos de volta com mais um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Até mais!